Olá meus amigos, olá minhas amigas, como estão vocês? Nessa edição do Café com o Professor, nós vamos entrevistar uma figura conhecidíssima em Cabedelo, uma figura marcada por lutas, pela luta pela cidadania, por participar de grandes processos que garantiram direitos às pessoas em Cabedelo, que é meu amigo Marco Patrício. Marco, seja muito bem-vindo, como é que vai você? Obrigado, Rogério, pelo convite. É uma honra estar aqui, onde a gente possa conversar, eu possa me apresentar melhor para aquelas pessoas de Cabedelo que ainda não me conhecem, não conhecem a minha história de luta em Cabedelo. E vamos aqui dar uma oportunidade a esse belo papo aqui, onde a gente possa apresentar, né, o porquê também, porque hoje eu sou pré-candidato a vereador em Cabedelo. Obrigado, Marco. Bom demais recebê-lo aqui. E vamos lá fazer esse bate-papo sobre nossa cidade, a nossa queridíssima Cabedelo, né? Vamos lá, Marco. Você nasceu onde? Quem são seus pais? Como é que foi a sua vida familiar? Conta um pouco aí pra gente sobre seus primeiros anos de vida, como é que era a rotina, teus pais trabalhavam de quê? São cabedelenses eles? Como é que foi? Conta aí pra gente. Na verdade, a nossa família é de São Vicente do Seridó, né, do Cariri Paraibano, região do Curimataú. Nós, em 75, né, foi que nós nos mudamos para Cabedelo. E qual foi a razão de nós sairmos de São Vicente? Porque nós estávamos crescendo lá, né, então lá só tinha nas escolas só o básico, até a antiga quarta série, sim, né? E meus irmãos já um pouco mais velhos já iam para a quinta série, não teria, né? Então apareceu esse convite na época para o meu pai, né? Vim para Cabedelo. Na verdade eram duas cidades, Cabedelos e Bananeiras, que convidaram meu pai, que meu pai sempre foi um funcionário, servidor público, né? De grande experiência. Qual era a área dele? Contabilidade financeira, né? De prefeituras. Sim, sim. Então ele teve o convite para Bananeiras e para Cabedelo. Sim. Quando a família, então criança, tomou conhecimento que Cabedelo tinha praia, foi unanimidade, a gente quer ir para morar em Cabedelo. E chegamos aqui em 75, ainda muito criança, né? Para o ano, nossa família Patrício vai fazer 50 anos de Cabedelo, né? Que é uma família muito conhecida, inclusive, né? Tem o Tadeu Patrício, por exemplo, que é um ativista cultural importante na cidade. Então é uma família que já tem muitas relações e está um tempão em Cabedelo, né? Isso porque a família Patrício, assim, já é um histórico nosso, natural da nossa família, de se envolver com a arte, se envolver com a nossa religião, né? Nós somos católicos por natureza, então a nossa presença dentro da igreja, a nossa presença em movimentos culturais, a nossa presença até inclusive na política, sempre fez parte da história da família Patrício, e aqui em Cabedelo não foi diferente. Bacana. E são quantos irmãos lá na tua família? Nós éramos 7, né? Perdemos uma irmã, a Osana, a segunda mais velha, com 24 anos de idade, né? Muitos conheceram, professora, pedagoga, psicopedagoga, né? Mas infelizmente nos deixou muito cedo, então hoje nós somos seis irmãos. Mas naquela tradição da família grande ainda do interior, tradição, né? Família grande do interior, com certeza. Bacana, coisa boa. E tua mãe, o que ela fazia? Minha mãe, né, em memória, né, minha saudosa mãe, Maria da Luz, né, faleceu em 2013. Falar da mãe pra gente sempre é um pouco complicado, né? Pela história de vivência que a gente tem. Se emocionou um pouco. A gente, principalmente a gente que é do interior, é muito ligado, sim, né? Sim. A família muito unida tem isso, né? Bonito. Mas assim, ela, lá em São Vicente, ela era tabeliã, ela cuidava do cartório, né? E também era professora lá, né? Ensinou muita gente, principalmente da região rural onde ela residia, né? Aqui ela veio para cá, concluiu, se formou na universidade e passou quase 40 anos como diretora da escola em Jacaré. Né? Então minha mãe, ela faleceu, mas antes disso ela ficou quase 40 anos como diretora da escola em Jacaré. Bacana, então tem uma longa história aí de dedicação à educação tem, sim, no município de Cabedelo, né? Então quando você mudou para Cabedelo foi em 1975, já há um tempinho passado aí, né, Marco? Então, você estava com que idade quando chegou aqui? 10 anos de idade, né? 10 anos, era um molecote. Molecote, estudei no Maria Pessoa, né? Sim. Tenho muitas boas lembranças, ainda tenho hoje grandes amigos ainda daquela época ainda. Quem? Tenho amigos que me acompanharam até... Pra gente quem? O Valdério, o Didi, o Tadeu, a Rosiana. Os amigos de escola. Os amigos de escola. Os amigos de escola, que hoje são amigos até hoje, assim, a gente se encontra de vez em quando, né? E depois, em seguida, estudei também
no João 23, né, Sim. quarta série do João 23, lá novas amizades, né, além dos que me acompanharam, né, Jean Carlos, e depois do João 23, né, aí vem a quinta série, a oitava série no Zé Guedes. Zé né? Guedes. O Zé Guedes. Muito conhecido, Zé Guedes, que é uma instituição ainda. Na época do Dr. Júlio Aurélio Coutinho, da saudosa Dona Lindinalva, né? Isso aí eram professores? Não, o Dr. Júlio Aurélio Coutinho era o diretor. Sim. E Dona Lindinalva era a vice-diretora. Né? Assim, então, isso deve estar na memória de muita gente lá em Cabedelo. Com certeza, assim, principalmente pela dedicação e zelo que eles tinham, né? Sim. Tanto com nós alunos, como também com a educação em si. Né? Então você é um cara experimentado nas escolas públicas de Cabedelo. Essa foi a sua Sempre estudei escola pública, porque quando a gente terminou a oitava série, juntamente com alguns outros colegas, né, a gente foi para a Escola Técnica Federal. Sim. Eu fiz o processo seletivo da Escola Técnica Federal, né, lá em Jaguaribe, fiz o curso de eletrotécnica, né, terminei o curso de eletrotécnica. Nesse tempo a gente não tinha IFPB ainda? Não era IFPB, né? não. Só tinha, na Paraíba só tinha João Pessoa. Já tinha João Pessoa. Era o único prédio da Escola Técnica. Né? O governo Lula foi que realmente expandiu, né, o ensino técnico, né, para a Paraíba toda. Né? Hoje Cabedelo tem os 2 campos hoje de Cabedelo, né, que é um avanço muito grande. Então, toda a minha trajetória sempre foi de escola pública. A minha formação hoje, por isso que eu defendo tanto o ensino público, gratuito, né? Porque de onde a gente saiu, do interior, para a posição que eu ocupo hoje, inclusive profissionalmente, devo graças, lógico, né, ao ensino público. Toda a minha formação educacional é do ensino público gratuito. Como a educação pode ser transformadora, né? Com certeza, não tenho dúvida. Eu falo por mim também, por vários dos meus colegas também, que tiveram a mesma origem e que chegaram a outros estágios graças ao conhecimento do ensino público, né? Bacana. E além das escolas, além de estudar, é claro, você brincava muito em Cabedelo com seus amigos, andava muito ali pelas praias. E qual era a diversão principal? O que é que vocês gostavam mais de fazer? Cara, com certeza que o que eu vou falar aqui, muita gente vai lembrar, né, das famosas peladas. Tanto a pelada de praia, que era sagrada lá, com o Ivan, com o Naldinho, com o Soldado, com o Val, né, com o Lourinho, Peladinha Boca, na beira da praia, que muita gente gosta, né? A praia da praia, mas também as praias dos campinhos que existiam, que hoje não existe mais, né? Sumiram, Vou né? falar aqui dos Campos do Russo, do Baquelite, né? Da praia... O campinho do Baquelite? Tinha o Campinho do Baquelite, inclusive perto da casa onde eu morava, na João Vitaliano. Né? Hoje é tudo residência, né? Tudo residência, mas eram os espaços da gurizada da época. É uma pena que esses espaços foram sendo consumidos, né, e não foram repostos, né? Foram reduzindo o número de campinhos em Cabedelo. Inclusive, né? esse processo hoje se repete de uma forma até mais volumosa, que hoje as áreas públicas estão virando áreas de condomínio de luxo, né? Sim, verdade. Mas, assim, brinquei muito, né? Muita pelada de praia. Eu era um peladeiro de praia profissional, vamos dizer assim, apesar de ser criança ainda. Vôlei de praia, jogamos muito, né? Com o professor Luizinho. Inclusive com o professor ex-prefeito Adésio Rezende, jogou muito vôlei de praia com a gente. Né? A gente era um monte de crianças, aprendizes de vôlei, né? Com meio de gente que já jogava vôlei, mas assim, era fantástico isso, né? Bacana, mas uma coisa me chamou a atenção aqui, sem querer antecipar a pauta política, que a gente vai falar dela um pouco mais para o final, né, Marco? Mas, se na tua percepção, houve uma substituição dos campinhos, dos espaços de esporte coletivo, por condomínios e prédios. Isso é muito triste, né? E está acontecendo numa velocidade muito grande na cidade. Exatamente, é muito triste porque são 2 aspectos. Primeiro porque áreas públicas que deveriam ser destinadas para o bem comum, né? Equipamentos coletivos. Né? Equipamentos coletivos, até mesmo, ou então, moradia popular, hoje está sendo revertida para os grandes empreendimentos, né? Para casas de alto padrão, que a população do Cabedelo não pode adquirir essas casas, né? E aquela população mais carente, cada vez mais está sendo empurrada para a beira do mangue, né? Sim. Para a segregação. Isso. Daqui a pouco a gente volta mais a esse assunto. Tranquilo. Vamos caminhar aí na tua história. E depois da escola, depois desses bate-bola todo aí com a molecada, pelas beiras de praia, pelos campinhos, tenho certeza um período de boas lembranças, muito divertido na vida, né? A gente sempre fala assim, se soubesse como era bom, né? Pois é. Tinha aproveitado mais lá. Mas depois dessa farra toda, tua formação profissional foi por onde? Você foi para a UFPB? Bom, concluído o curso de eletrotécnica, né, me apareceu a oportunidade de estágio na Telpa, antiga Telpa, né, que era Oi e agora é Vivo, né? E na época era só telefonia fixa. Só que nesse mesmo período, né, me apareceu também uma oportunidade de fazer um teste no Banco Mercantil de São Paulo. Hoje foi comprado pelo Bradesco, não existe mais esse banco, né?
E fiz o teste, saí muito bem, até porque eu era um aluno muito aplicado, sempre fui um aluno muito aplicado nos estudos. Mas você era no CDF? Não. Aí é que tá. Eu brincava muito, assim, mas eu tinha um defensor também. Na hora da aula eu não brincava, né? Mas na hora de intervalo, participei muito de pelada de praia, né? Tive um timinho de futsal em Cabedelo, né? Assim, brinquei muito pelada de praia, assim. Eu sempre fui um cara de brincar muito, mas assim, teve momentos, né? Assim, vou para a igreja para rezar. Mas também tinha disciplina para cumprir as atividades. Se eu for trabalhar, vou focar no meu trabalho, né? Então, assim, eu sempre fui muito focado naquilo que eu estou fazendo. E na hora de brincar, brinquei muito, assim, nunca deixei de brincar, né? Mas aí começou no Banco Mercantil, sim, depois foi para a Telpa. Não, eu apareceu no Júlio no mesmo momento. Só que o da Telpa era um estágio, e no Banco Mercantil era um emprego mesmo, de carteira assinada. Era um emprego de office boy, né? Era um emprego de office boy, salário mínimo, né? Até está na minha carteira lá, contínuo, né? Que era o nome de office boy. Porque office boy é um termo em inglês, você não usava na carteira, né? Então o nome é contínuo, mas era office boy, levar malote, vai buscar malote. Para quem não sabe o que é isso, é aquele rapaz ou a mocinha que na empresa faz pagamento de banco, fazia pagamento de banco, ia buscar malote no correio, ia levar o malote no correio, ia buscar encomendas. Então era esse o trabalho meu, né? Mas eu também... Você ficou no banco? Você ficou no banco ou ficou na Telpa? Não, fiquei no banco, né? Eu optei pelo emprego mesmo, né? Do que o estágio, né? Era o estágio por emprego, eu fui para o emprego. Né? E nesse banco, justamente por ser um cara focado no meu trabalho, né? Eu fazia o meu trabalho e já aprendi o trabalho do outro. Sim. Então, no banco, eu consegui uma promoção ineta até então naquele banco, que era de você sair de contínuo, de office boy para caixa. Né? Então, por 6 meses, apareceu uma vaga de caixa, e como eu já sabia o serviço de caixa, porque eu ficava aprendendo lá com meus colegas, o banco me tirou de office boy para caixa, né? E foi uma promoção até então ineta no banco. Mas e aí, Marco, quando você entrou no banco, você parou de estudar? Como é que fazia? Não, eu passei no vestibular para administração e estudava à noite, né? Então eu trabalhava durante o dia no banco, né? Saía de 6 horas já para pegar o ônibus. A minha janta era um caldo de cana com 2 pão doce. Lá no Querubim Lanche, quem é antigo e conhece o centro de João Pessoa sabe do que eu estou falando. Só que chegou um momento que estava muito cansativo, né? Você trabalhava o dia todinho. Eu saía de casa de 7h30, comia marmita, com meu almoço, né? Para pegar o trem, né? Eu saí de casa para pegar o trem, ia almoçar 2 horas da tarde, só ia jantar de 6h30, o caldo de cana com pão doce, para ir para a universidade. Então chegou um período que ficou muito cansativo para mim. Correria grande. Tenho certeza de que quem vive isso no cotidiano ainda hoje sabe como é duro passar um cotidiano desse. E com certeza muitas pessoas ainda passam por isso, né? Por esse corre-corre da vida. Né? Muitos jovens também. Então chegou um momento que não estava muito cansativo. Então eu e meu irmão Marconi, a gente decidiu comprar um box no mercado, né, que estava à venda. E nesse processo, nós adquirimos, saí do banco, fomos ser feirantes lá no mercado público de Cabedelo, né? Nós tínhamos um box de cereais, arroz, feijão, açúcar. Então você saiu do banco financeiro para o banco da feira? Para o banco da feira, literalmente. Trabalhou em 2 bancos, da feira. E para o banco da feira e meu irmão. E meu irmão também na época tinha acabado de sair da Marinha, também estava cursando a faculdade de contabilidade na Unip. E lá foi lá onde a gente conseguiu concluir os cursos superiores. Eu concluí o meu primeiro, né? E justamente nesse período de conclusão foi quando eu consegui esse estágio no cabeleireiro industrial, antigo Moinho Teone. Né? E lá, durante o estágio, eles me contrataram para ficar. Né? Eu concluí estágio, mas eles me fizeram uma oferta e me contrataram. Eu virei funcionário do Moinho. Né? Só que nesse período também, eu já estava começando a estudar para concurso público. Né? Já estava estudando para concurso público. E até que enfim, fiz alguns concursos e até que passei nesse concurso para a profissão que eu atuo hoje, que é auditor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Né? A prova foi em setembro de 94, em março de 95 eu tomei posse. Né? Então, para o ano, nós estaremos fazendo 30 anos como auditor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Que bacana. Então, você já estava formado em administração, e saiu do banco da feira,
para um concurso público e aí você se manteve até hoje. E teve um caso até interessante, né? Quando eu passei no concurso para o Tribunal de Contas da Paraíba, a empresa não queria que eu saísse. Né? Me fez a oferta, como no tribunal era só 6 horas, Sim. a empresa me propôs que eu ficasse também o outro expediente. Mas aí, encarou não? Encarei no sentido de até que eu ficasse uma pessoa, que eu treinasse, a pessoa queria me sim. substituir. Você não deixou a empresa na mão, né? Não deixei a empresa na mão, né? Mas eles queriam realmente que eu ficasse um período integral com eles, né? Isso para nós também é uma forma de reconhecimento da nossa capacidade, né? Porque estamos falando de um grande multinacional, né? Sim. O fato de se mostrar interesse não perder um servidor, né? Mas assim, também fui bastante responsável, dizer, olha, eu fico aqui até deixar a pessoa que vai me substituir qualificado para continuar, né, o trabalho. Marcos, mas a gente falou bastante da tua trajetória profissional, muito interessante, né? Você também seguiu um caminho aí, uma trajetória de muita luta, né? Tendo que, como vários jovens de Cabedelo, tenho certeza, trabalhar durante o dia, estudar à noite, muita luta, né? Mas vamos passar agora para um outro assunto. E como é que você começou a se interessar pela militância política, militância dos movimentos sociais? Como é que foi essa caminhada que levou a se interessar e a perceber na luta pela cidadania, na luta pelos direitos das pessoas, um caminho também na vida? 2 fatores que eles se complementam, né? Primeiro, a minha formação cristã, né? A minha formação cristã, que eu lembro desde criança, minha mãe sempre foi devota das Virgens dos Pobres, né? Nossa Senhora de Fátima, Maria. Pelos padres que passaram pela minha formação na minha vida, que começou com Frei Pascoal, ainda lá em São Francisco de Seridó, ainda criança. Em Cabedelo, Paulo de Alfredo, Padre Hernandes, né? Padre Norberto e atualmente o Padre Valdemir na paróquia São Judas Tadeu, em Camboinha, onde eu moro. Então, essa formação cristã é muito importante, mas também, na época que eu já trabalhava no banco, né, tinha um período lá que a gente era para trabalhar 6 horas, mas a gente nunca trabalhava 6 horas, a gente sempre trabalhava 8 horas, às vezes até 10 horas, e não tinha hora extra. Sim. Então, o que acontecia? Às vezes nós estávamos lá trabalhando e chegava a fiscalização do Ministério do Trabalho. Sim. E a gente tinha que correr, eu e mais 2, 3 colegas que estavam fora do expediente, trabalhando, para o banheiro, para se esconder. Aí qualquer uma pessoa consciente sabia que isso estava errado, porque o banco, você estava trabalhando hora extra, o banco não queria, né, pagar a hora extra para você, mas exigia que você trabalhasse fora do horário, dessas 2, 3 horas a mais por dia, né, e quando vinha a fiscalização você tinha que se esconder no banheiro. Né. Então, isso era muito comum na época. Né? Só que tinha momentos também que a gente estava lá trabalhando e entrava o pessoal do sindicato, né, para questionar essas formas que o banco tinha. Né, porque não acontecia só no banco onde eu trabalhava. Era o que acontecia no Bradesco, acontecia no Banco Bandeirantes, acontecia no Banorte, que era os bancos da época. A causa coletiva. Era uma causa coletiva. O sindicato entrava lá, né, com microfone, com megafones, o pessoal entrava lá dentro da agência. E assim, o que me espantava era que muitos de nós colegas, né, que se escondiam, que era explorado, né, às vezes ficava até chateado com o pessoal do sindicato. Gente, o sindicato está entrando aqui para defender a gente está dando hora extra, não recebe. E, assim, então essas coisas foi me alertando, né. Você percebeu a necessidade de entrar na luta. A necessidade de dizer, olha, isso está errado, né, o sindicato está aqui para defender os nossos direitos, né. Eu acho que a gente tem que apoiar os sindicatos. Né? Então, o catolicismo, né, o catolicismo mais libertário, de luta, que você encontrou nos padres, principalmente. Eu imagino que a teologia da libertação, né? Exatamente, juntamente com as SEBs, as comunidades eclesiais de base, que eram importantes, as pastorais sociais. As pastorais sociais, as comunidades eclesiais de base, né? Nós temos ainda grandes lideranças em Cabedelo, ainda que atuam nessa área. Que é exclusivamente combater as injustiças sociais, né, sob todos os seus aspectos, né, todo tipo de violência, de homofobia. Eu acho que essa que é a minha formação cristã, né, que veio desde, como eu falei, desde do seio da família, né, principalmente inspirado em minha mãe. Uma certa opção pelos pobres, né, uma certa opção pelos pobres, né, e depois passando pela experiência real, de enquanto trabalhador explorado, né, que a gente foi. Né? A luta sindical. Exato. Mas aí isso te levou para a luta, levou as lutas por cidadania, por direitos, e isso aconteceu também em Cabedelo, né? E, assim,
pescando um pouco aí na tua memória, quais foram as grandes lutas de cidadania? Quais foram as grandes lutas que você gostaria assim, de pontuar como essa aqui foi histórica para a cidade, aquela ali foi histórica para a cidade? Quem foram os parceiros? Quais foram as causas das tuas lutas lá? E eu sei que você é uma pessoa muito conhecida, né? Quem mora em Cabedelo sabe a história que o Marcos tem nas lutas sociais em Cabedelo. Mas lembra aí pra gente um pouco alguns momentos que você acha que foram assim mais importantes, mais relevantes dessas lutas todas que você já encarou lá no município. Eu poderia citar aqui realmente várias lutas, né, que nós, não só enquanto militante político em Cabedelo, né, junto com o Ernestinho, com o Tadeu Patrício, com o Sérgio Brito, né, com vários outros Andréa, Joselita, pessoas que estavam na luta naquele momento, mas também no movimento cultural da qual eu ainda hoje faço parte. Mas eu vou destacar aqui algumas que eu acho que impactaram realmente a vida das pessoas de Cabedelo, né, que talvez pouca gente lembre. Primeiro, a questão do navio com lixos tóxicos, né, lixo nuclear tóxico, que vinha para Cabedelo. Né? Na época a gente teve a informação que estava vindo um navio, né, com resíduos tóxicos nucleares, que nenhum país do mundo queria que esse navio... Nuclear, né? Lixo nuclear, que nenhum país do mundo queria que esse navio atracasse, e ele vinha para o porto de Cabedelo. Ao tomarmos conhecimento disso, a gente começou um processo de mobilização nas escolas, com a professora Rejane, na época diretora do Imaculada. Pegamos uma caixa de som, botamos em frente à igreja, que fica em frente ao porto de Cabedelo, que o padre Hernando autorizou, a igreja matriz fica em frente ao porto. O padre Hernando autorizou, a gente pegou a extensão, a caixa de som, foi lá com o microfone. Eu sei que em questão assim, de 1 hora, a gente conseguiu encher de estudante, de gente, à frente do porto de Cabedelo para protestar. Tivemos também a PAN, né? A PAN, quando na época... Associação Paraibana dos Amigos da Natureza. Com Paula Francinetti, né? Na frente, naquela época. Então começou todo o processo de mobilização, a imprensa veio também, se engajou nesse processo. Resultado, o navio não atracou em Cabedelo. Né? O navio luta, mudou, né? Foi uma luta grande, uma conquista grande. Né? A gente não sabe, até hoje não faz a dimensão do que seria o impacto na cidade se esse navio tivesse ancorado em Cabedelo. Né? Imaginem se Cabedelo tivesse virado um depósito de lixo nuclear, né? Pois isso impactaria na qualidade de vida das pessoas. Foi uma conquista muito... Outra conquista também que pouca gente lembra também, mas eu queria... a questão do transporte universitário noturno gratuito, né? Foi uma luta nossa também, né? Importantíssimo. Hoje atende, né? Eu utilizei isso quando eu era aluno universitário, saía do mercado, né? Do box do mercado, e em casa jantava, trocava de roupa e eu pegava o ônibus da prefeitura para ir para a universidade. E foi uma conquista nossa. E nada mais assim, gratificante do que você estar usufruindo de uma luta que você ajudou. Né? Atuou diretamente. Né? Construir aquele direito e você... Pois então, se hoje existe transporte gratuito à noite para as universidades em Cabedelo, foi uma luta nossa, na época, inclusive, do PT, né? O prefeito era Sebastião Plácido. Né? E nós fizemos uma reunião com ele no Zé Guedes, onde explanamos toda a situação, né? Tinha vários alunos lá. Né? Nós conseguimos chamar vários alunos que iriam para estudar à noite, que já estudavam à noite, né? Que estavam tendo custo. Na época, né? Era período inflacionário, então passagem de ônibus subia todo mês praticamente. Né? Todo mês tinha aumento a passagem de ônibus. E aí nós conseguimos, né? junto à prefeitura, com esse argumento, lá no Zé Guedes, a reunião foi no Zé Guedes. Né? Então, hoje quem utiliza o transporte para ir para a universidade à noite, o transporte da prefeitura, é bom que saiba que esse direito aí que você tem, parte dele foi conseguido pelo Marco Patrício aqui, viu? Tem um também muito importante na área cultural, né? Que é a Lei Padre Alfredo Barbosa, a Lei de Incentivar a Cultura. Né? Esse projeto que na época era do prefeito Dedo, aí a gente também tem que ser justo, né? O prefeito Dedo apoiou esse projeto, né? A gente começou esse debate com ele, ele disse, olha, o movimento cultural pode dar continuidade, que eu tenho interesse em aprovar junto com vocês. Então, nós conseguimos, com base numa lei que já existia em João Pessoa, abrimos um amplo debate, né, com o movimento cultural de Cabedelo e conseguimos elaborar uma lei de incentivar a cultura. E essa lei foi denominada Lei Padre Alfredo Barbosa, né? Inclusive, o próprio Padre Alfredo, no dia do evento da sessão da lei, estava presente, né? já de cadeira de roda, mas ele foi lá prestigiar a lei que levava seu nome. E, assim, essa lei garantiu que vários artistas de Cabedelo gravassem seus CDs, vários escritores publicassem seus livros. Né?
poetas, poetisas, peças de teatro. Então, assim, foi uma lei que realmente movimentou, né, movimentou a cultura de Cabedelo. Eu sei que você teria aí mais uns 20 pontos para falar para a gente, mas, por exemplo, a ocupação da Fortaleza de Santa Catarina, que quem é mais jovem não sabe, mas quase virou o espaço dos bombeiros, né, em Cabedelo, e vocês foram lá e ocuparam. Mais recentemente teve a expansão da BR-230, que ia destruir grande parte do centro da casa das pessoas, do comércio das pessoas, e vocês também conseguiram, e você, Marco Patrício, participou da luta de resistência que fez o DENIT renegociar, né, e hoje a obra está sendo modificada e preservou a habitação, a casa das pessoas, né, foi muito importante. Mas eu queria aqui me falar um pouco mais sobre a Checkmate. Como foi essa grande luta que impactou tanto, né? A Checkmate foi uma operação que prendeu o ex-prefeito Leto Viana e mais um grande número de vereadores. Comenta rapidamente aí como é que foi essa luta, que para mim ela também é emblemática das travadas lá em Cabedelo. Antes de falar diretamente do ex-prefeito Leto Viana e da Operação Checkmate, eu vou dar uma informação aqui, inclusive para você, nosso pré-candidato a prefeito desse processo, que historicamente, desde a nova Constituição de 88, todos os prefeitos de Cabedelo foram alcançados pela Justiça, o que é um absurdo, né? Lembra alguns nomes que foram os presos? Todos. Sebastião Plácido, né? O José Regis, o prefeito Dedo, Dr. Júnior, né? Luceninha, né? Que está no processo da Checkmate, o Leto Viana e o atual prefeito, né? As últimas ações do Ministério Público em relação a ele pedindo o sequestro dos seus bens, né? E, o que é uma vergonha para a cidade, né? E o que mostra o quanto esses gestores, né? Eles se apropriam da cidade em benefício próprio, né? Sim. Então a gente podia pensar até assim, Marco, que assim, eles todos foram presos e o resultado é esse caos de infraestrutura, né, essa série de problemas que a cidade acumula, né? Quer dizer, não à toa tem esse conjunto de problemas em Cabedelo. Os 5, 6, 7 últimos prefeitos foram presos, né? Todos, né? Todos tiveram condenações, né? Alguns não chegaram a ser presos literalmente, mas foram condenados e não foram presos por questão da idade, né? Tiveram alguns que pagaram pena no AMEM, pena social no AMEM, porque não podiam mais ser presos por conta da idade. Sim. Mas todos foram condenados pela justiça. De uma forma ou de outra foram literalmente condenados. Em relação à Checkmate, numa bela terça-feira de abril de 2018, né, a cidade de Cabedelo acordou empolvorosa. Por quê? Porque uma operação denominada Checkmate, né, pelo GAEC, pela Polícia Federal, né, prendeu o prefeito Leto, né, afastou o vice-prefeito, de 10 vereadores prendeu 5, e de 15 vereadores prendeu 5 e afastou mais 5, né, só ficaram 5 prefeitos de 15 vereadores. Então foi assim, foi um caos na cidade, né? E qual era a nossa postura em relação, né, a esse momento político da cidade? Aí a gente fala com a maior naturalidade do mundo. Nós éramos o único, ou posso até que nós somos ainda, o único político, né, que tinha a moral suficiente e o dever, porque nesse caso já virava um dever, de fazer o que nós fizemos, pedir o impeachment do prefeito Leto. Né? Não tem condição de Cabedelo ser administrada de dentro da prisão. Sim, né? sim. Dentro da prisão. Né? Naquele momento ele não reunia mais as condições para continuar sendo gestor da cidade, sim, mesmo afastado e mesmo preso. Né? Então nós, enquanto militantes e presidente do PSOL, né, convidamos outros partidos, entidades organizadas civis e elaboramos um processo, né, de pedido de impeachment na Câmara Municipal. Né? Vários partidos assinaram, né, várias entidades civis organizadas assinaram. Né? Esse processo foi elaborado pelo advogado do PSOL na época, Alexandre Soares, né? Sim, onde o PSOL de Cabedelo nós temos uma gratidão imensa, né, por essa dedicação dele, não só pelo projeto, o processo que foi elogiado por todos que leram, né? E nós damos continuidade e conseguimos, enfim, o impeachment do prefeito Leto. Então, Marco, e muita gente que está aí no pleito desse ano, nas eleições desse ano, estava arrolado e enrolado aí no meio da Checkmate, não estava? Quem é mais que a gente pode citar que está lá nessa listagem grande,
enrolado nesse processo? Uma coisa que a gente sempre falou publicamente, né, que essa gestão que está aí é, de certa forma, uma continuidade, né, de todo o esquema que foi descoberto pelo GAECO, né, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, inclusive pela forma que foi a escolha do Vitor Hugo, como eu já falei aqui antes, né. Então, nós não vemos diferença nenhuma entre o Vitor Hugo, Jaqueline, Lúcio, ex-vereador Lúcio, ex-vereador Josué, né? Todas essas pessoas estavam envolvidas, essas pessoas estão aí, o próprio Luceninha também, né? Uhum. Todas essas pessoas, né, estão lá no processo, estão lá constando, né? Foram afastados, foram presos. Né? Então, para nós temos uma plena convicção disso. Que, inclusive, isso embora muita gente não se aperceba disso, isso tem impacto na vida das pessoas. Né? Sim, por isso que Cabedelo, apesar de ser uma cidade rica, né, nós ainda temos fome em Cabedelo, nós temos um grande índice de desemprego entre jovens. Falta de infraestrutura, né? absurda. Falta de infraestrutura. E existe uma causa para isso. Né? A classe política que hoje, que desde a Constituição, né, de 88, né, em Cabedelo, está provado que usou a prefeitura para proveito próprio, em detrimento da situação do povo. Então é assim, essa curriola, esse esquema todinho aí da checkmate, essa playboyzada da checkmate, está lá mesmo para se completar da administração pública. Né? E o último relatório do Ministério Público em relação a Vitor Hugo deixa isso bem claro, né? Assim, do benefício próprio, da questão dos servidores fantasma. Né? Bacana. Marcos, mas essa também tem que parabenizar, foi uma grande vitória, não é todo dia que você consegue impeachmentar um prefeito de uma cidade e a saída de Leto, a prisão dos vereadores, quer dizer, isso tudo foi colocado a público e demonstrado que havia um grande esquema de corrupção e, como você diz, grande parte disso continua, né? Mas, Marcos, pegar agora uma outra questão aí na tua vida. Passar aqui das tuas lutas políticas, e foram muitas, né? Muito serviço prestado para Cabedelo, mas e a vida partidária? Como é que você começou? Teve a influência de alguém? Quem foi que pegou na mão e disse, ei, vem para cá? Foi no PT que você começou a militância? Pois é, como eu falei no início, né, justamente aquele período que eu estava como um office boy do banco, né, em Cabedelo também estava começando também os atos públicos do Partido dos Trabalhadores, na época com Ernestinho. Isso qual ano aí? Sem 80... querer esconder um pouco aí? Não, tranquilo, não. 85, 87, foi por ontem. aí. Foi ontem, né? Assim, sou bastante tranquilo em relação a isso. E a gente via já, né? Assim, eu vivi numa situação que eu já tinha mais ou menos a consciência do que eu estava passando lá no banco. Né? E você tinha do outro lado, na rua já, nos atos públicos, né? Um partido que se apresentava como defensor da classe trabalhadora, contra a exploração da classe trabalhista. O né? período era a reabertura democrática, né? O período também favorecia, né? Que era, já começava o processo de diretejar, né? De eleição direta para presidente, de reabertura. Então, aí comecei a observar aquele pessoal, acompanhar, ir lá na praça ver os atos públicos, daí estava lá Ernestinho, o saudoso professor Zé Marques, sim, Zé Marques, Yara Rabaz, professor Sérgio Brito, né? André Viegas, Joselita, e a gente foi se aproximando, né? Junto com o Romero também, meu primo, né? Romero Patrício, que depois chegou a ser vereador, inclusive, né? E aí começou o processo de aproximação, de identidade com aquela luta, aí eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, né? Bacana. De Filhos dos Trabalhadores, em seguida veio a primeira campanha do Lula presidente. Né? E assim, esse processo foi evoluindo, né? Sempre luta. Com Lula. Sempre com Lula. Defendendo a expansão do direito das pessoas. Defendendo a expansão do direito das pessoas. Constituição da cidadania, combate às injustiças sociais, né? A questão da infraestrutura em nossa cidade, que assim, sempre foi um caos na nossa cidade. Sim. Então tem todo um histórico de luta, no movimento cultural também, como eu já falei aqui, tudo é um processo que veio, né, de construção. Né? E você encarou algumas candidaturas, pelo PT, já também pelo PSOL? Encarei pelo PT ainda, bem jovem ainda, né? Fui candidato a vereador, né, na eleição de 93, se eu não me engano. E foi quando o Romero foi candidato a prefeito, fui candidato a vereador, depois eu assumi a presidência do PT, né? Até que em 2003 nós saímos do PT, fomos para o PSB acompanhando o então deputado estadual Ricardo Coutinho, né? Aí assumi a presidência do PSB em Cabedelo, fui candidato a prefeito pelo PSB, né, em Cabedelo, e depois, subsequentemente, né,
veio o PSOL em Cabedelo, né? O partido também que me identifiquei muito com as causas e a luta do PSOL, né? E assumi a presidência do PSOL, ajudei a fundar o PSOL em Cabedelo. E pelo PSOL também me candidatei a prefeito, né? Já 2 vezes pelo PSOL. Bacana. Então, experiência não falta. E luta também, não falta. Também não falta. Muitas vitórias, é claro, muita batalha. E nesse ano de 2024, com esse currículo todo de lutas, de participação social, Marcos é pré-candidato, né, por enquanto, a vereador pelo PSOL em Cabedelo, não é isso, Marcos? Sou pré-candidato a vereador em Cabedelo, assim, quais são os objetivos, quais são suas propostas principais? Pois é, muitas das nossas lutas que eu falei aqui e algumas que eu não citei aqui, até por uma questão de tempo também, se deram no âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo, né? No âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo, de aprovar a lei, de fazer vereadores revogar a lei que já for aprovada, né? Nós tivemos lutas também nesse sentido. Tem umas lutas inversas na Câmara de Vereadores, acho que a população toda lembra de Cabedelo, que, por exemplo, a Câmara proibiu a construção de um shopping na cidade, né? Pois é. Uma coisa absurda, né, Marcos? E nós estávamos lá nessa luta, né? Junto lá, todas as terças-feiras, né? Estávamos lá fazendo um ato público em frente à Câmara Municipal. Tivemos o desprazer e a vergonha de ver vereadores fugindo pela janela da Câmara, né? Para não apreciar o processo, né? O projeto que permitia a construção do shopping. Né? Mas é isso, então, assim, participei de muitas audiências públicas, em defesa da educação, em defesa da saúde, em defesa do Porto de Cabedelo. Tem uma caminhada junto com o Chavador do Porto de Cabedelo também daquela época. Né? Então, esse processo todo na Câmara, né? Então, eu sempre usando a palavra, né? como audiências públicas, qualquer cidadão pode falar. Então, sempre utilizei a fala, né? E agora eu me proponho a ser um vereador, né? Para amplificar esse espaço, né? E, principalmente, mais do que nunca, nós temos hoje uma Câmara que não tem diálogo nenhum com a sociedade. Né? Uma Câmara que hoje ela se permite somente a ser uma extensão do Executivo, né? De aprovar e negar só o que o Executivo quer. Nós não temos mais audiências públicas que permitem o contraditório, que permitem que alguém lá e aponte a sua versão, a versão do cidadão, da cidadã. Né? Não temos uma Câmara hoje que não cobra política de geração de emprego e renda para a gestão. Nos casos, por exemplo, de doação de terrenos públicos ou de ocupação de áreas de proteção permanente, de áreas ambientais, você não vê a Câmara Municipal fazendo absolutamente nada, né, Marcos? Em todo o setor, para onde você olhar, seja saúde, seja meio ambiente, seja geração de emprego e renda, né? Seja infraestrutura, equipamentos públicos, não existe hoje nenhum vereador que... A questão da pessoa com deficiência, né? Então precisamos de alguém que primeiro tenha o conhecimento da burocracia e que tenha essa linha de ação, né? Que faça da Câmara um espaço realmente da reivindicação cidadã. Né? Então você tem toda a gana de ser, toda a força, toda a energia de ser, por um lado, um vereador que fiscalize o poder público, o poder municipal, a administração pública, mas também, por outro lado, um vereador propositivo, né? Assim? Com certeza, um vereador que vai ter o seu mandato, né, vinculado à demanda da sociedade. A demanda, principalmente, daquelas pessoas que moram do lado do rio, ali onde estão as maiores carências, né, sobre todos os aspectos. Né? Então, eu não tenho dúvida que o mandato da nossa Cabedelo vai ser um grande diferencial, porque nós vamos fiscalizar. Pouca gente tem conhecimento, mas Cabedelo está arrecadando em média 45 milhões por mês. Né? É muito dinheiro para uma cidade tão pequena como Cabedelo. E a grande pergunta que a gente sempre faz, desde aquela época que eu comecei a militar, para onde vai esse dinheiro de Cabedelo? Como pode uma cidade tão rica ter uma situação de pobreza? De pobreza extrema, de fome. Pois é, uma cidade rica, mas que você encontra porções de miséria, literalmente. Né? Crianças que dormem no chão, forradas com uma toalha. Né? Algo que é inaceitável para o padrão de arrecadação que a cidade tem. Né? E a gente pretende, enquanto mandato, fiscalizar, mas também cobrar dos poderes públicos ações sociais vinculadas a amenizar essa situação, porque recursos tem. Né? O que falta é vontade política. Essa vontade política só vai ter quando tivermos vereadores lá cobrando essa vontade. Sem dúvida. Então, Marco, dizer que a cidade de Cabedelo merece muito, né? Precisa muito da gente recompor aquela Câmara Municipal. Espero muito que a gente, né, que o pessoal e que você tenha sucesso. Tenho certeza que vai fazer muita diferença para o município, né? Na luta pela melhoria das condições
do município e para um salto na gestão municipal. Mas, Marcos, te agradecer demais pela presença aqui. Foi uma maravilha o nosso bate-papo e as portas estão abertas para você voltar no ano que quiser. Não, o prazer é todo meu, né? Para mim é sempre uma alegria falar de Cabedelo, falar da Junta de Cabedelo. O potencial dessa cidade é incrível, né? Precisamos sim de um gestor que tenha um olhar social, de um gestor que tenha um olhar diferenciado para o emprego e renda, de um gestor que não queira só se beneficiar, mas queira fazer um trabalho realmente voltado para o que Cabedelo merece. Potencial turístico, potencial econômico, potencial. Nós temos o Porto, que é um grande gerador de riqueza para a cidade. O que falta são gestores e parlamentares na Câmara que têm esse foco de fazer com que Cabedelo sirva aos cabedelenses. Isso aí, Marcos. Obrigado demais. Obrigado a todos vocês que nos assistiram e até o próximo Café com o Professor. Até lá!